Para estudar e predizer a distribuição e o comportamento de diferentes contaminantes no ambiente marinho, é possível usar modelos cinéticos e modelos termodinâmicos. Vamos falar desses dois tipos de modelo considerando os 5 compartimentos anteriormente apresentados aqui. No caso de um modelo cinético, as substâncias elas podem entrar e sair de cada compartimento, através de um fluxo que é representado como a variação de massa de determinado contaminante em função do tempo. Esse fluxo é determinado por processos de transporte e processos de eliminação. Por transporte, entendemos processos que não irão alterar a substância, como evaporação, deposição úmida, sedimentação, assimilação e excreção pela biota, entre outros. Enquanto isso, os processos de eliminação envolvem alterações tanto na estrutura molecular como nas propriedades dessas moléculas, e eles incluem a biotransformação e a degradação, seja tanto a degradação química quanto a degradação microbiológica. No modelo cinético, as variáveis são fluxos que dependem do tempo. Então, o tempo de ocorrência da reação do transporte é um elemento importante nesses modelos. Agora, em um modelo termodinâmico, os compartimentos ambientais são considerados sistemas fechados e os processos de transporte físico, ou seja, os processos de advecção, são negligenciados. Isso porque assume-se como um ambiente estático e que se encontra em equilíbrio termodinâmico. Nesses modelos, o particionamento do contaminante entre os diferentes compartimentos ocorre de acordo com as suas propriedades físico-químicas. Por exemplo, se formos estudar a evaporação, ela vai ser determinada pela lei de Henry, que leva em consideração a pressão parcial da substância em estudo. No caso de um modelo cinético, para estudar a evaporação, nós iríamos avaliar quanto da substância evapora em um determinado período de tempo. Outro conceito que precisa ser tratado quando falamos de modelos termodinâmicos é o conceito de fugacidade, que é a tendência de uma substância em sair de um meio para outro meio. A fugacidade é importante em modelos termodinâmicos porque eles buscam entender o particionamento dos contaminantes entre as fases, quando o equilíbrio é atingido nesse ambiente. Fugacidade é dado por F igual a C sobre Z, sendo que C é a concentração de determinado poluante naquele compartimento e Z é a constante de fugacidade. Quando consideramos dois compartimentos, o compartimento 1 e o compartimento 2, e quando eles estão em equilíbrio, a fugacidade no compartimento 1 é igual à fugacidade no compartimento 2. A partir daí, nós temos K, que é o coeficiente de particionamento do contaminante entre dois ambientes. Por exemplo, nós temos o KAW, que é o coeficiente de particionamento de um contaminante entre o ar e a água. E ele é dado pela concentração desse contaminante no ar, dividido pela concentração desse contaminante na água, quando o ambiente encontra-se em equilíbrio. Agora vamos ver como isso é aplicado no ambiente, considerando 4 compartimentos ambientais: ar, água, biota e sedimento. Entre ar e a água, nós aplicamos o KAW, que é o coeficiente de partição ar-água. Entre a biota e a água, nós aplicamos o KOW, que é o coeficiente de partição octanol-água. Lembrando que, nesse caso, o octanol ele representa a fração lipídica dos organismos. E, por fim, entre o sedimento e a água, nós aplicamos o coeficiente de partição entre o carbono orgânico e a água, chamado de KOC. Para fazermos o balanço de massa nesse modelo, juntamos a essas equações o volume de cada compartimento. O que nós vimos aqui é um resumo de um modelo termodinâmico simplificado. Hoje em dia, é possível acrescentar a esses modelos termodinâmicos processos de transporte e reações, e com isso, as variáveis dependentes de tempo, características de um modelo cinético, são adicionados a esse modelo termodinâmico.